Eu criei algo realmente do zero. E de uma certa maneira, eles estavam querendo saber o que eu estava fazendo, né? Cara, o que você faz aí? Como é que vocês estão fazendo? Como é que sua empresa cresce tanto? E eu já fui convidado várias vezes para ir à faculdade, cursos de pós-graduação para falar sobre isso, sobre empreendedorismo. E assim eu comecei a me vir essa questão desse propósito, de estar ensinando sobre empreendedorismo, né? Para você falar um pouco do seu projeto, né? Do seu projeto, eu vou colocar assim, pessoal, profissional, né? Porque aqui a gente conheceu, né, o Rodrigo da Futura Express, da Futura Convites, né? E agora você está com uma missão aí mesmo de ajudar outras pessoas, né? Porque essa bagagem que você tem, ela não é uma bagagem de se jogar fora, né? Então, assim, se você guardar só para você, esse é um desperdício mesmo, porque eu acho que a gente pode aprender muito com isso, né? Não, e foi assim, foi interessante porque, como eu comentei com você aqui no começo, eu acertei mais, nós, né, acertamos mais do que erramos. Até porque a gente está aí até hoje, 20 anos depois, né? Estudos dizem que até o primeiro ano, eu não me recordo o número exato, mas 80% das empresas fecham, e nos próximos 5 anos, os outros 20%, quase todos vão embora também. Né? Então, nós estamos aqui já há 20 anos passando aí por várias crises ao longo desses anos aí, e a gente só cresceu ano após ano, né? Então, mesmo em 2020, claro que é um ano que a gente está na ponta da flecha, né? Porque trabalho gráfico e outra coisa, outros produtos que a gente vende, acaba não sendo o de como comida, né? Comida todo mundo tem que comer, né? Trabalho gráfico, então a gente acabou fomos afetados não por não conseguir crescer, né? Então, até pela natureza do processo mesmo. Mas serviu para a gente mudar muito o processo, muita coisa dentro, né? Entender novas coisas, aplicar, renovar um monte de coisa. Então, apesar de não ter tido o crescimento que a gente quis, não podemos reclamar. E aí, o que acontece? Com isso, Igor, o fato da gente ter acertado mais do que errou, cara, e eu estava refletindo esses dias, nós erramos bastante, né? E foi uma coisa engraçada que eu fiquei pensando, falei, olha, eu comecei a fazer, né, um tempo atrás, umas retrospectivas, assim, foi até em 2020 mesmo, mas no começo do ano, que eu enxerguei esse propósito meu, né? De estar fazendo isso, de estar trabalhando ensinando sobre empreendedorismo, né? Porque como você disse, essa bagagem essa estrada que eu já percorri, eu já tropecei muitas vezes, né? E a gente levantou mais do que caiu. E assim, eu fiquei pensando, falei, olha, cara, e eu comecei a escrever algumas coisas, né? Anotar, lembrar e tal. E eu meio que até comecei a escrever um livro, né? E dentro disso, eu fiquei pensando assim, o que eu cometi de erro na minha vida, né? E aí eu comecei a escrever, a colocar isso no papel, não pensando em escrever um livro, mas me veio essa vontade de fazer isso. E aí foi depois, assim, depois que eu tenho ali já quase 50% dele pronto, eu comecei a ler e botei a mão na cabeça, assim, eu até brinquei. Eu falei assim, meu Deus, por que eu não soube disso antes? Por que eu não descobri isso antes? Né? Tipo assim, um erro previsível, mas ele é previsível depois que você passa por ele ou você lê em algum lugar aquilo, né? Então, e aí, assim, como eu tenho vários amigos também, né, e sempre eu fui muito assim, cara, o que você faz aí? Como é que vocês estão fazendo? Como é que sua empresa cresce tanto? Como que me ajuda aqui? Então, eu já ajudei alguns amigos, né, nos seus negócios, né, pessoas, já ajudei desde a abrir novos negócios, a fazer os negócios, vamos falar assim, decolarem no sentido de o cara estava, na minha visão, né, estava indo num sentido errado, cara, não vai para aqui não, vai para cá, e depois de um tempo o negócio dele dá certo, quanto também de chegar e falar assim, cara, sai fora desse negócio, fecha isso aí, vai fazer outra coisa. Então, assim, e eu acabei vendo que, de uma certa maneira, eu já ajudava as pessoas de uma certa forma, né, tipo assim, informal, né, e aí eu falei, cara, eu comecei a pegar isso, sim. Em 2020 eu fiz bastante treinamento, principalmente no começo, né? Porque a pandemia fechou tudo, foi março? Acho que foi março, né? Eu lembro que eu estava em São Paulo no treinamento e foi exatamente exatamente nesse período. Só que assim, eu já tinha começado ali em dezembro de 19 e eu já entrei em janeiro quente fazendo um monte de curso e eu eu conheci uma outra turma, né? E eu acabei se fazendo um network com outras pessoas. E eu vi a necessidade dessas outras pessoas, e de uma certa maneira eles estavam querendo saber o que eu estava fazendo, né? Sim. Então eu comecei a me vir essa questão desse propósito. Cara, como o que eu fiz
né? Eu sei coisas que dão certo, eu sei coisas que dão errado. E outra coisa, Igor, é você falar, né, cara, que eu vejo hoje muito é isso. A pessoa pega um livro, estuda e ele começa a falar daquele livro ali. Então, ele é quase que um empreendedor de palco, vamos falar assim, né? E Eu não que esteja considero. certo ou que esteja errado, né? Mas são pessoas que não têm vivência, não criaram nada na vida. E eu, cara, criei várias coisas na vida, vários imóveis, eu tenho patrimônio, eu tenho tudo, eu criei algo realmente do zero, né? Então, eu tenho histórias reais para contar de dificuldades, de erros, de acertos. E eu falei, olha, e acabou vindo esse propósito, porque eu comecei a ser chamado, cara, não dá para você dar uma palestra aqui para a gente, para falar disso aqui, se assado ou não, contar. E eu já fui convidado várias vezes para ir à faculdade, né? Então, eu já dei palestra na PUC, palestra na UNA, em cursos de pós-graduação para falar sobre isso, sobre empreendedorismo. E me veio, cara, que essa questão dessa pandemia, eu falei, cara, e se eu vou pegar isso para valer? Então, esse projeto pessoal, Igor, ele nasceu disso, né, dessa experiência que eu tenho, de vivências de coisas darem certo. Eu, como empreendedor, né, eu tenho o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, quais foram os problemas que eu criei para mim mesmo, né? Qual era o meu principal problema como empreendedor, porque você não enxerga isso quando você está no começo. Você não tem ninguém para pegar na sua mão e te mostrar. Né? E o engraçado é que recentemente eu tive num treinamento em São Paulo, em que tinham lá 100 empresários, né? E esses empresários, eles estavam lá para buscar a melhoria dos seus negócios. E foi muito engraçado porque teve uma apresentação de resultados de cada empresa, né? Então, obviamente, não dá para ser de 100 pessoas, porque foi um grupo muito fechado, mas não dava para ser todas as 100 pessoas, porque se cada pessoa fala 10 minutos, 1.000 minutos, dividido por 60, você fica o dia inteiro falando, né? Exatamente. Então, foram selecionadas algumas pessoas. Então, falaram lá umas 15 pessoas. E o super engraçado é que das 15 pessoas que falaram, e depois a gente fez network depois, cara, é incrível como a dificuldade dos empresários, quase todas são a mesma. E eu falei assim, olha, as pessoas não têm muita noção sobre gestão, elas trabalham muito e não sabem para onde que está indo o lucro, não tem noções básicas ali de gestão mesmo, né? O cara ele é muito operacional, ele se mata de trabalhar. Então a gente pôde perceber que os problemas das pessoas foram os problemas que eu enfrentei. Então eu falei assim, eu identifiquei demais com isso, porque essa dificuldade que eles estão passando foram as dificuldades que eu já passei. Né? E assim, estou em processo de desenvolvimento, que eu acho que você falar assim, quem terminou seus estudos, isso é uma mentira, né? Porque estudo, teoricamente, você não pode parar nunca. Né? Você tem que estar sempre atualizando, lendo um livro, pegando informação e tudo. Então, acabou que isso nasceu disso, entendeu? E foi muito engraçado que eu fui quase que aquele surfista que está na onda, que ele não está fazendo muita força, a onda está levando ele, sabe? É natural, então, né? É natural, porque assim, o próprio meio onde eu estava, as pessoas vendo, eles começaram a me pedir isso. Isso foi uma coisa que eu fui conduzido assim, falei, cara, eu já tenho, há muito tempo atrás, lá em 2007, eu comprava livros, eu montei na época uma Biblioteca Futura, né? E a gente até deu um nome lá na época, Academia Futura, que era assim, formar pessoas dentro da própria empresa. E eu já pegava livros ali, já tentava extrair aquilo que é bom e trazer para a prática e já colocar algo em prática na empresa, né? Legal. Então, eu sempre tive esse lance de ensinar as pessoas, de fazer. Então, eu falei, cara, e aí um belo dia, isso me veio como um propósito, cara, assim, eu vou ajudar empresários a terem seus negócios melhores. E aí foi que nasceu essa ideia e esse propósito bem forte mesmo de pegar todo esse conteúdo, essa bagagem, e até uma frase também que cara, caiu demais para mim, é assim, você ser a chave das portas das cadeias que te prenderam, né? É muito mais fácil, as cadeias que me prendiam, hoje eu sou a chave, então se você está preso nessa cadeia, eu tenho você sabe como liberar. Te dar uma força de como você sair fora disso daí, né? Então a gente não é dono da verdade, mas assim, essa experiência e pelas pesquisas que eu já tenho feito, né? E que a dificuldade das pessoas são as mesmas. Então eu falei, cara, é isso aqui que é meu propósito, eu gosto de fazer isso, eu gosto de ensinar, eu gosto de transmitir conhecimento, eu tenho essa facilidade para fazer isso, né? De decodificar, pegar uma coisa difícil e fazer ela ficar mais legível, vamos falar assim. E falei, pronto, nasceu meu propósito e é isso que eu vou fazer. Então, meu projeto pessoal está voltado para isso aí, para essa parte empresarial aí.
Legal. E o que você falou também, Rodrigo, assim, acho que muitas das vivências de quem está empreendendo, principalmente no início, né, elas se dão na prática, né? Eu vou te dar Sim. um exemplo meu, né? Então, por exemplo, quando eu queria começar uma empresa, prestar serviços e etc e tal, ter pessoas trabalhando comigo, eu imaginava uma coisa, né? Obviamente que a gente tem uma noção do que espera, né? Mas quando o bicho está pegando, assim, quando o negócio está acontecendo, é aí que você vê que essa experiência prática, né, que você tem, que você pode orientar as pessoas, ela faz falta, entendeu? Então, assim, por exemplo, eu sou uma pessoa que tendo a ser muito centralizadora de tarefas. Eu já Uhum. melhorei muito, é algo que eu já Sim. identifiquei, que eu estou tentando melhorar. E é engraçado, que às vezes eu estou aqui e aí surge aquela demanda, aí eu falo assim, nossa, já vou fazer. Aí eu fico brincando, porque eu falo assim, não, sai daqui, Igor Mandão. E Mandão não, né? Centralizador. Aí vou abrir o Igor Mandão e vou disparar para outras pessoas. Mas isso, por exemplo, poderia ter sido despertado em mim há muito tempo, né? Simplesmente pelo fato de ter uma pessoa do meu lado que já passou por isso, né? Precisou fazer isso, entendeu? Então, talvez eu precisava de uma pessoa para me dar um pedala Robinho e falar assim, Igor, cara, você precisa Pedala Robin. soltar. É um pedala Robinho, o famoso pedala Robinho. Assim, É. cara, você precisa soltar isso aí, né? Então, cara, isso faz muita diferença, né? Hoje, assim, beleza, já tô melhorando e tudo mais, mas isso faz falta mesmo, né? De você ter uma pessoa que já teve uma vivência prática, né? Não, eu não tenho dúvida, Igor. Então, isso que você está falando, cara, é um dos principais, porque eu comecei a escrever essa minha história de vida, essa vivência, né? E eu identifiquei, cara, por incrível que pareça, o meu principal erro, e eu estou escrevendo um livro sobre erros, porque, assim, uma vez que você... É muito engraçado, porque quando você olha para o erro dos outros, cara, é muito mais fácil você corrigir. Exatamente. Por exemplo, alguém lança um produto, você olha o site do cara e cria o seu melhorando dele. Vamos ser sinceros, é muito mais Sim, fácil é do que muito você pegar uma mais. tela, do que você pegar uma tela em branco e ter que desenhar alguma coisa, né? Exato. Assim, outro exemplo para deixar isso claro, por exemplo, você está apresentando um trabalho, como aconteceu comigo. Eu trabalho na PUC, eram quatro grupos e o meu ficou por último. Então, o primeiro começou a apresentar e já no meio da primeira apresentação eu já falei assim, meu Deus, tomara que não dá conta de terminar, que eu fique para amanhã, porque o meu trabalho está muito aquém desses caras, né? Aí passou para o segundo, eu falei, nossa, agora eu tenho certeza, esse trabalho tem que ficar para amanhã. Mas qual a moral da história disso? Eu vi, quando você vê o que os outros estão fazendo, o professor fez careta, eu olhei para o professor, falei, cara, não gostou disso, meu também tem isso, eu tenho que tirar isso do meu. O cara fez isso, o professor sorriu e deu estrelinha. Você percebe, né, na reação das pessoas. E o próprio trabalho ter sido muito bom e outros muito ruins, eu falei, cara, eu já sei, eu tenho que mudar, se eu fizer isso aqui eu vou levar ferro também. Então, partindo desse princípio, né, se eu te contar o que foi que eu passei, e uma das coisas, Igor, que eu identifiquei foi essa, porque eu vou te falar assim, qual é o maior erro de um empreendedor que eu identifiquei como sendo o meu? É o quê? A pessoa, ele conhece muito do ofício, então eu conhecia muito de equipamentos, e aí você vira um expert daquele negócio, e aí você fica sendo aquele cara principal para fazer aquela atividade, e aí de uma certa maneira, ninguém consegue fazer melhor que você. Uhum. E aí o que acontece? Você fica centralizador. E você sendo centralizador, o que acontece? Você se mata de trabalhar. Você não consegue formar pessoas. Se alguma coisa, algum pepino aconteceu, você tem que largar tudo, você tem que ir, porque não tem ninguém capacitado para fazer quanto E você, que outra, você é o às melhor. vezes você tem uma estrutura que você conseguiria soltar tranquilamente, né? Mas você não Mas consegue, não porque solta, né? é um algo dentro de si que é muito maior, né? Então, o grande problema é que a pessoa não entende que, e eu passei por isso, né? Porque a gente já chegou a ter quase 200 funcionários, uma empresa com quase 200 funcionários dividida em duas unidades. Já tivemos loja até em São Paulo e tudo mais. Uhum. E aquilo que você era no começo da sua empresa não dá mais para você ser. A partir de um momento, você tem que trocar as habilidades. Você tem que deixar de ser operacional e tático e você tem que Sim, passar a ser estratégico, né? Só que esse passar de bastão é o que mata a grande maioria dos empresários, porque ele se mata de trabalhar, você fica aí fazendo trabalho até meia-noite, até sábado, tanto que só que você não forma uma equipe para isso, você não tem uma visão para isso, porque na sua cabeça
enquanto empresário, você está certo, é isso, é você que tem que fazer. Né? E não entende aquela transição. Eu lembro que eu pensava, né? Eu pensava assim, isso, sei lá, 10 anos depois já de empresa aberta, eu falo, cara, eu não preciso de ser gestor, eu não quero ser gestor, eu não preciso de gestão. Cara, é incrível como que, mesmo Nossa, sem ter essa imagina. visão, a gente ainda conseguiu, a gente crescia assim. E se eu tivesse gestão, então? Eu brinco que eu devia estar na estratosfera uma hora dessa, né? Se eu pegasse esse manual aqui e olhasse para isso, e voltasse lá atrás e fizesse de novo, eu estaria em outro patamar totalmente diferente, apesar de que eu acredito que eu tenho muito sucesso, mas você muda o patamar, né? Você pode aumentar isso daí, não teria problema de aumentar. Esse é o Então, limite, não tem, não tem. exatamente. Então, assim, você aprender com o erro dos outros, e é uma base, é claro, né? Nem sempre tudo é a mesma coisa, mas simplifica demais a vida de quem quer fazer uma coisa, de quem quer ter sucesso, né? Porque muitas pessoas, às vezes, ficam buscando, e foi uma coisa que é muito engraçada também. Nesse mesmo curso que eu fiz, foi um curso e uma mentoria, na verdade, e foi engraçado que é o seguinte, o conjunto como um todo, a mentoria ficou tipo R$ 11.000. Uhum. E lá eu conheci pessoas que são de Belo Horizonte, que também fizeram a mentoria. Só que o tipo da mentoria é uma coisa que não serviu nada pro cara. Ele gastou R$ 12.000, eu À olhando para ele, toa. né? Uhum. Cara, não vai resolver o problema do cara. Não é isso aqui que vai resolver. Isso O cara, aqui o é cara precisa de complicado. outras coisas. Então, e aí, assim, reforçou mais ainda o que eu falei assim, olha, o que eu tinha para falar para esse cara é muito mais do que ele tá vendo aqui, é o que vai ajudar ele a dar o caminho, né? Não vou falar que você vai resolver o problema das pessoas, porque é difícil, né, Igor? Você pode levar o É, cavalo até na beirada do rio, mas a quem bebe pessoa água é que. ele. Ele só vai beber água Exatamente. se ele quiser. Você não pode forçar. Então você pode, né, dar todo o manual, toda a instrução, mas se a pessoa não tiver o desejo ardente ali de fazer as coisas acontecerem, nada vai É, acontecer. cara, Então, é isso, Igor. isso. Essa história de começar essa questão do empreendedorismo, esse outro projeto paralelo, né, o Rodrigo Leocádio, ele veio disso, Exato. dessa Muito legítimo, né, meu esse filho? turbilhão Não. de coisa. Legítimo, exatamente. E assim, você falou de uma coisa interessante, que a pessoa tem que querer, né? Eu fico vendo muito na pandemia, né? Assim, eu precisei de alguns serviços aqui, serviço de casa mesmo, né? Serviço de condomínio no prédio, né? Eu estou síndico no meu prédio, então assim, né? Pepino a gente tem para todo lado, né? Mas aquelas coisinhas para resolver. E a gente, assim, a gente tá num contexto onde a gente tem uma pandemia com retração de mercado, com empresas fechando, com contratos sendo cancelados. Então, assim, teoricamente, né, o atendimento, ele precisava ser, se ele era bom, ele precisava ser tribom, né, 3 vezes melhor, né? Enfim, um contato tinha que ser algo muito precioso, né? Eu vejo que muitos empresários, principalmente hoje em dia, né? Não sei, aí eu não sei, porque acho que pode ser também a partir do próprio DNA da pessoa mesmo. A pessoa, às vezes, ela não tá Uhum. nem para isso, né? Mas enfim, quando sente no bolso é que realmente ela lembra disso, né? Mas aí já, às vezes já é tarde demais. Cara, o tanto de más experiências que eu tive, né? Por exemplo, você pediu um orçamento e o cara te mandar um orçamento daqui 2 dias, entendeu? Outros também de você nem receber o pedido de orçamento que você mandou, né? Das pessoas te atenderem mal, das pessoas não cumprirem com o que estava no contrato, né? Enfim, eu passei por algumas experiências assim, obviamente nada gigantesco, mas experiências menores, né? Quando a gente Uhum. fala de contexto de um negócio pequeno, uma retração de economia, é preocupante mesmo, né? Porque o que faz girar o Brasil é o pequeno e médio Uhum. empreendedor, né? E, Exatamente. cara, isso faz muito sentido, assim. Então, para quem tá ouvindo ou vendo esse podcast aqui, também é uma provocação para você fazer uma reflexão para ver se você está na própria sintonia, né? Porque às vezes a pessoa acha que trabalhar, né, assim, ser um empreendedor, ter essa pecha toda, não sei o quê, ganhar bem, viajar para a praia quando quiser e tudo mais, mas a Uhum. pessoa não vê o background da ralação, né? De até 1 hora da manhã estar trabalhando, de pegar final de semana, de não ter tempo às vezes para fazer o que você quer, né? De você jogar um videogame, sair com sua esposa, não sei o que, entendeu? Então são abdicações que não são todas as pessoas que têm. Então, assim, é a reflexão que eu faço, né? Não é todo mundo que tem essa pegada mesmo, né? Então, assim, É. fazer uma reflexão mesmo em si mesmo aí para ver se você está nessa, se você está disposto a abrir mão dessas coisas, né?
E outra, Não, pois é, tem um detalhe, isso não é garantia de nada também, entendeu? Pode ser que você exatamente. abra a mão e não deu certo. Você pode esforçar e não dá certo. Mas assim, eu acho que a questão disso daí são dois aspectos que eu vejo. Primeiro, o seguinte: quem quer empreender, né? Eu quero abrir uma empresa, eu quero fazer e tal. E eu penso, né? E assim, eu nunca pensei assim, mas eu já vi pessoas assim: eu não vou trabalhar para mais ninguém, não, eu vou abrir minha empresa. E eu fico rindo porque, coitado, né? Ele vai trabalhar muito mais, ele é que não sabe. Ou das duas, uma, ou ele vai trabalhar muito mais, ou ele vai quebrar, cara. É simples assim, É, não tem muita. ele vai Não tem ganhar um patrão muita. muito mais exigente, né? Porque, na verdade, assim, ele vai trabalhar para muito mais pessoas, né? Antes ele tinha um patrão só, agora ele vai ter 300, 500, que é a quantidade do cliente. Se ele não fizer o serviço bem feito, o patrão dele ali, momentâneo, demite ele. Não, não vou te pagar e tchau, nunca mais vou comprar de você. Tchau, te demitiu. Exatamente. Isso Não, então, tudo esse é um leva um ponto. processo, né? Esse é um ponto. Então, assim, se você quer realmente montar uma empresa e ser o empresário, a dedicação, a energia, ela tem que ser um negócio diferente do que o cara está acostumado enquanto ele um empregado normal. Então, assim, eu vi um dia desses, descendo aqui no sinal perto de casa, um cara vendendo pipoca e ele tinha quebrado a canela. Só que quando você já viu quando quebra, o pessoal quebra a canela e coloca aquela grade assim, ó, com um monte de parafuso assim, entrando para dentro da perna do cara? Sim. O cara com um saco de pipoca descendo aquilo. Eu falei assim, ó, isso aqui, sabe o que é esse cara aí? Eu até falei. Eu até gravei um vídeo, né? Eu peguei meu celular, botei para fora assim e falei, esse cara aqui é empreendedor, cara, porque ele sabe que ele vai comer da pipoca que ele vender, porque se ele não vender, ele vai passar fome. Então, o funcionário tá ali, corta a pontinha do dedo, pega o atestado de 5 dias, né? Deixa ele ser empreendedor e pegar atestadinho de 5 dias para ver se o cliente dele vai ser atendido ou não, né? Então, é um negócio que... Oi, Igor, tô dando barulhinho aí, barulho aí, acho que, não sei se o microfone tá balançando. Toc, 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 E toc. agora, foi? Agora parou. Melhorou? Beleza. Eu acho que você tá batendo a perna aí, deu Eu bati aqui, aí ele deu uma balançada. uma balançada. Mas tá de boa. Então, e o outro ponto é realmente, né, esse quem quer empreender, quem quer começar um negócio, tem que dedicar, mas dedicar da forma certa também, né, que senão você se mata. Eu vou abrir uma empresa porque eu vou estar na praia. Muito pelo contrário, se ele não fizer a coisa certa, ele nunca vai conseguir ir para a praia. Nunca vai. Porque ele até vai para a praia, mas eu até brinco que ele vai de corpo, porque a alma dele continua lá na empresa, pensando que alguma coisa vai dar errado, que eu tenho que fazer e tal. E o outro ponto é quem mesmo, um empresário que já tem a sua empresa estabelecida e está passando dificuldade, né? E então a diligência em resolver as coisas, cara, em olhar para os problemas enquanto problemas mesmo, né? Levantar as pedras ali e olhar os bichos que tem debaixo das pedras ali, tomar uma decisão real para poder resolver sua vida ali, ela é extremamente importante. Então, se o cara não é diligente, né? Tem essa pegada forte, entra muito pelo que você falou aí, poxa, era hora de ter um atendimento excelente, aí o cara tá panguando com o negócio, e ao mesmo tempo, amanhã ele tá reclamando que as coisas estão muito ruins, nossa, piorou demais, mas ele também não faz nada. É muito mais fácil, né, Rodrigo, assim, a gente colocar a culpa em político, em situação, do não sei o quê, do que você assumir a sua própria limitação, né? Não, exatamente, e quando você fala de um termo que eu também aprendi assim, nos últimos anos, é autorresponsabilidade. Porque, olha só, Igor, olha o peso que isso tem. Uhum. Quando, vamos supor que minha empresa não está tão bem, né? A empresa não está tão bem. E o cara vai e fala assim, mas isso é um mercado, isso é por causa da crise. Então, automaticamente, o que a pessoa está fazendo? Olha, eu estou passando dificuldade, não é por minha causa, é por causa da crise. Então, se é a crise, eu não tenho nada o que fazer, eu tenho só que esperar. Né? Isso é um pensamento que o cara não fala, mas o subconsciente dele diz isso para ele. Né? Se o problema é a crise, eu não tenho o que fazer. Mas aí que vem a pergunta, será que eu não tenho mesmo? Você poderia rever sua lista de produtos, você poderia aproveitar para escolher seus melhores funcionários e deixar reduzir a sua equipe mais com as melhores pessoas, você poderia aproveitar para criar uma série de treinamentos e retreinar sua equipe, você poderia renegociar com seus fornecedores alguma economia, alguma redução de custo, prazo, você poderia pegar sua lista de clientes inativos e ligar para todos, 100%, tá vendo? Você pode um tanto de coisa. Só que quando você não tem a autorresponsabilidade de estar assim, cara, eu tenho que fazer alguma coisa, a crise me pegou, eu vou quebrar por causa da crise. Na verdade, não é isso. Você já estava quebrando antes e a crise só está te dando uma empurradinha. Uhum.
porque você já não vinha fazendo o que tinha que ser feito, você já não vinha administrando como deveria, e isso ficou mais evidente agora, porque agora você não tem reserva, você não tem caixa, você não tem nada. Mas não fazer nada é uma coisa que é isso que você falou, eu estou tirando a responsabilidade de mim e colocando em um outro. A minha empresa quebrou e eu saio contando para todo mundo. Nossa, cara, a crise me quebrou, poxa, o coronavírus foi foda, nossa. É claro que, Ninguém fala assim, assim, não, cara, eu prestava um serviço de bosta, e aí não, eu meu quebrei. serviço era ruim, eu não fiz nada. E uma frase para mim que tem feito tanto sentido, porque assim, ultimamente eu tenho ficado mais intelectual, eu era muito matemático, né? Eu vim toda essa área de matemática, exato, ciência, e hoje eu estou mais intelecto, filósofo. Mas é uma frase batida demais que todo mundo ouve você falar assim, ah, já sei isso, já sei, até completa a frase. Mas ela faz tanto sentido para mim hoje que loucura é você continuar fazendo as mesmas coisas e querer resultados diferentes, né? Cara, isso é muito óbvio, E muito essa óbvio. frase, ela tá, eu não sei se é verdade, mas eles depositam ela a Einstein, né? Sou fã desse cara. Mas a autoridade de Einstein. E aí o que acontece? É uma coisa que, assim, ilustrando para a realidade, cara, de 2010 até, 2010 até 2020, eu fazia determinadas coisas do mesmo jeito. Aí vem a crise em 2020. E aí, depois que agora passou a crise, aí você chega lá em 2021, né, primeiro dia do ano, 2021 vai ser muito melhor. Esse ano vai dar tudo certo. Vai ser o melhor ano da minha vida. O que você está fazendo diferente? Nada. Então, filho, você pode esperar que vai ser igual ou pior, porque Exatamente. nesse meio tempo aí entra outros concorrentes e aquilo que você fazia já não funciona mais. Então, assim, para ter resultado diferente, cara, você tem que fazer alguma coisa diferente, cara. Inventar alguma coisa, você tem que retreinar a sua equipe, você tem que se treinar, porque o grande problema, identifiquei, é o Bom, próprio dono da empresa. é, É o dono da empresa, o problema é ele. exatamente. Porque aquilo que ele acredita, aquelas crenças que ele acha que é certo, aquelas crenças que ele acha que é errado, é que afunda o cara no buraco. E ele não percebe isso, ele não saca essa coisa. Porque ele está tão convicto que aquilo que ele faz é o certo, que do ponto de vista, quando você pega e amplia isso para outras pessoas que têm experiência, ou você olha para outros empresários, os caras jamais fariam aquilo que o cara está fazendo, mas ele não enxerga, ele acha que aquilo é o certo. Então, o maior problema é o próprio empresário. Um dos maiores problemas, né? Não, e isso, né, me provoca uma reflexão, porque eu já começo a pensar aqui nos problemas que eu enfrento hoje como empresa, né, assim, os problemas corriqueiros, né, internos e tal. E realmente, fazendo essa reflexão, a gente vê que está em nós, né, porque a gente é que conduz, né, o negócio, entendeu? Então, a tendência da gente trazer as nossas convicções, as nossas certezas de tudo para a nossa empresa é muito grande, né? E, inclusive, isso vem embalado dos erros também. Só que, né, o seu papel também aí de educador, nesse caso, vai ser meio que de destravar isso, né? Assim, pô, beleza, você trouxe essa bagagem que ela é ótima, mas você trouxe essa bagagem que ela não é legal, e isso aqui vai com certeza te levar para a vala, né? Então, assim, e outra coisa também, eu fiz um treinamento específico de Google Ads tem um tempo, e o professor, né, ele fala muito isso, ele fala assim, cara, a culpa é sempre sua, não tem jeito, cara. Mesmo que a culpa não seja sua, ela é sua, entendeu? Então, assim, beleza, circunstância não te ajudou, não sei o que, beleza, mas a culpa é sua, tá? Então você dorme com essa aí Assume e isso aí e leva melhora para na próxima. você. Exatamente, pô. Ô, Rodrigo, pô, legal demais, cara. Pra gente fazer um fechamento aqui, eu sempre gosto de perguntar, assim, um conselho, obviamente, o que você aconselha as pessoas que estão ouvindo, né, e vendo esse podcast a não, assim, a gente já falou aqui, né, se a pessoa for esperta que ela já vai saber a resposta, né, dessa sua pergunta, mas eu gosto sempre de ter esse momento porque as pessoas têm atenção nisso, né? Então, assim, o que você recomenda? Se você fosse recomendar uma coisa para um empreendedor que está vendo e ouvindo esse podcast, né, o que você recomenda que ele não faça na jornada dele? Cara, uma coisa principal que eu vejo que foi o meu maior defeito foi não querer sair do operacional e passar a ser gerencial. Você ter aquela cultura de gestão. É a grande falha das pessoas, porque a falta de gestão, né, e quando você fala de gestão, as pessoas às vezes pensam no sistema caríssimo, pensam em
empresas com multinacionais, e eu aprendi o seguinte: gestão era papel de pão, planilha de Excel, sistema. Porque Isso. você pode fazer uma gestão no papel de pão, cara. Você pode Pode? marcar o que você está gastando no dia, o que você não gastou, fazer uma coisa simplificada, né? Então, o Excel, pô, todo mundo sabe fazer. Sim. E você não ter uma gestão ali, um controle da empresa e pensar nisso, né? Se capacitar para isso, porque a maioria das pessoas, você não nasce sabendo. E o grande Sim. problema do empresário, empreendedor, principalmente, esse é o grande problema, Igor. Ele saber o core business dele. Esse é o grande problema, porque ele esquece todo o resto para focar no core business. Entendeu? Então, Uhum. os grandes empresários, quando você pega assim, Jorge Paulo Lemann, Flávio Augusto e outros que são multimilionários, bilionários, e até que não são tão bilionários, mas que são milionários, eles não são. Qual que é o negócio desses caras? Né? Ah, o negócio é curso de inglês. Não, o negócio é gestão. Ele é bom em gestão, porque curso de inglês você contrata professor para dar aula. Então, o que você Exatamente. precisa de saber é gestão. Né? Então, um dos grandes erros para mim hoje é a pessoa não ter esse olhar para a gestão, né, a médio prazo, ou até curto prazo mesmo, porque quando você começa certo, você não precisa fazer 100%, mas você já tem que começar olhando para isso. E a outra coisa também, cara, é a pessoa, o segundo grande erro que eu vejo hoje, é a pessoa não estar no mundo digital, porque tudo mudou, né? Tudo vem mudado. Então, a partir do momento que você antes dependia de um acesso físico, hoje você depende de um acesso digital, cara. Sendo bem sincero, quantas vezes você saiu no último ano para ir na livraria comprar um livro? Você não faz Nossa. mais isso. Né? Sem Então, contar as que faliram, né? Nossa Deus. as livrarias que não têm nenhum tipo de canal, nenhum tipo de comunicação online, tá ferrada. Não, não é que tá ferrada, né? Porque talvez Ah, ela continue mas ali vendendo para o próprio público local ali. Mas mesmo assim, ainda isso é comprometedor, porque eu te falo, né? Quantas pessoas moram do lado da livraria e ainda compram no Amazon, compram no Mercado Livre? Entendeu? O cara não vai cara, não da tem livraria do jeito. lado, mas compra no Amazon. Não Olha, sai aqui de em casa. BH Então, mesmo, vai, a FINAC, né, já saiu daqui, entendeu? A FINAC era uma das saiu. maiores, né? Era. Eu ia Isso é lá de vez em prova. quando. Pois é, eu também. Agora, assim, o fato de você ter. Meu passeio relaxante era lá na FINAC, lá olhar os livros, olhar que eu gostava Não, de é fazer legal pra isso. caramba, mas assim, também, pô, morreu a FINAC, saiu a FINAC daqui, você deixou de ler livro? Não deixou, Não. entendeu? Então, você só perdeu a experiência, né? Aquela experiência Sim, de pegar na sensorial. hora, eu quero agora, quero Isso, agora. isso, Você vai lá e busca. Mas tirando isso, exatamente. Continuou, né? Então, assim, é uma prova disso, né? Uma prova viva. Se o seu negócio hoje, ele não. Beleza, ele não tem um risco, mas amanhã ele pode ter, totalmente, né? exatamente. E outra coisa também, falando dessa questão aí que muitos também não enxergam dessa forma, que é o seguinte: às vezes a pessoa está num ponto qualquer lá e ele paga um aluguel lá de R$ 20.000, por exemplo, ok? Uhum. E às vezes ele não para analisar ali quantas pessoas entram no local, na empresa dele. E se ele parasse para analisar isso, a quantidade de pessoas que vão fisicamente, ele, dependendo do negócio, né, nem sempre isso dá para tudo, ele poderia ir para uma rua de trás ou para umas 2 quarteirões para trás, no aluguel ali de R$ 5.000 e pegar R$ 15.000 e investir em tráfego de internet, por exemplo. Ele teria muito mais resultado, gastando a mesma coisa, só que ele não enxerga isso, ele não consegue visualizar isso, ele não aprendeu isso, ele não entendeu isso aí ainda. E quando fala assim, olha, eu tenho que investir em internet, mas internet sempre tem esse lance assim do que você não pega, né? Não peguei, eu não comprei o mouse, então eu não vou investir nisso. Tem que ver Que é para crer. muito que é muito esse trabalho do marketing digital propriamente dito, né? De Google, de Facebook Ads, de anúncios. É um outro mundo que quem tem a cabeça voltada muito para o anterior tem dificuldade de entender o quanto que isso dá resultado, né? Então, isso também é se eu falar assim, quais são os dois erros que as pessoas hoje cometeriam, seriam esses, eles não estarem na internet de uma forma forte e não preocupar em ser gestor desde o começo da empresa. Muito bom. Cara, show de bola. Que aula, hein, meu filho? Não, a gente trocou uma ideia sensacional aqui. Acho que quem quiser extrair, vai extrair o ouro dessa conversa, porque, de fato, né, assim, com a sua história, você já ensina muito, né?
E também falando aqui um pouquinho mais de forma direta do seu projeto, a gente entrou em assuntos que acho que são assuntos muito pertinentes para o dia a dia, né? Que eu acho que eu sou, igual eu estou te falando, né? Eu sofro disso, né? Você sofre isso em escalas menores, mas você sempre já com a sua casca aí que você adquiriu durante o tempo, isso fica um pouco mais fácil de resolver, né? Ou as proporções mudam também, né? Então, para a galera que está ouvindo, ó, você que está vendo ou ouvindo esse podcast, você acabou de ter um MBA aqui gratuito, tá? Não esquece disso, não. Ô, Rodrigo, muito obrigado pelo papo, viu, meu caro? Beleza, Te agradeço maravilha. mesmo pela disponibilidade aí. E, pessoal, fazendo um lembrete aqui, não se esqueçam, né, de se inscrever no canal do Rodrigo, de acessar o Instagram dele, o Facebook, tá? De ficar de olho lá no podcast dele, porque esse assunto que a gente... Essa conversa que nós tivemos hoje aqui sobre empreendedorismo, isso vai ser rotina do lado dele, entendeu? Então, assim, exatamente. Se você quer saber de fato como crescer o seu negócio, como escalar, como não cometer os erros que ele cometeu e que isso vai ser primordial para você, né? Então eu te aconselho fortemente a se inscrever no canal dele, a seguir o Rodrigo aí nas redes sociais, acompanhar o podcast dele, né? O meu Instagram é rodrigoleocádio.oficial. Você vai estar escrevendo aí nos comentários, né? Isso. E no YouTube o canal é Rodrigo Leocádio. Então é só procurar ali. Então a gente está na fase aí de inicial desses projetos, né? De colocar esses conteúdos. Mas pode estar seguindo lá, porque assim, eu vou colocar... Eu costumo até dizer, né? Eu compro a melancia... E às vezes todo mundo já teve essa experiência. Você parte de melancia, você quer comer só o miolinho, né? Porque quando chega perto da casca, fica meio sem açúcar, meio sem graça. Você já prestou atenção nisso? Sim. O gostoso mesmo é você pegar uma melancia aberta, assim, pegar só aquele miolinho do meio gostoso, assim, comer só ele, suculento, né? Então, o material que eu estou preparando, o conteúdo que eu estou fazendo, é justamente esse miolinho docinho, sabe? Só coisa que realmente vai ajudar a pessoa, se ele olhar para aquilo dali, e tiver o coração aberto, o coração ensinável ali para aprender aquilo dali, ele vai tirar a lição e já vai colocar em prática na empresa dele. Então, a ideia é realmente ter conteúdos relevantes, não é blá, blá, blá de... não é réplica das coisas. Não é réplica, não. A maioria das coisas são vivências que a gente teve, né? E os ensinamentos, afinal de contas, também eu já fiz milhares é exagero, né? Mas dezenas, talvez até centenas de cursos, de várias outras coisas, fora a experiência natural que a gente adquiriu ao longo desses 20 anos, né, como empresário de mais de um negócio, em gestão de pessoas, em gestão de equipe, em gestão de produção, em ferramentas de gestão, enfim, um monte de coisa, que mostrar para a pessoa que não é difícil dele, mesmo ser pequeno, começar certo. Esse que é a grande parada aí do negócio, que virou o meu grande propósito. Então, escreve lá e pode... E seguindo, que realmente vai ter coisa bacana, vai ter coisa bastante real e aplicável, né? Então é isso, pessoal. Também não se deixe, né, de se inscrever aqui nesse canal, de ativar o sininho de notificações, deixe seu comentário aí sobre esse podcast, obviamente se você estiver no YouTube. Se você estiver no Spotify, corre lá no YouTube, nas redes sociais lá do Rodrigo, para você trocar uma ideia com ele, fala que você veio aqui do podcast, enfim, porque a gente vai criando e ampliando sempre esse ecossistema. Beleza, pessoal? Então é isso. Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado, meu caro. E é isso. Até o próximo Digitalcast, pessoal. Valeu aí. Beleza. Um abraço. Beleza, pessoal. Um abraço e até a próxima. Valeu.